Boa noite, meus amigos do perfil do Facebook da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. É com grande alegria que nós, mais uma vez, estamos conversando com vocês. E hoje temos uma pessoa muito especial, um amigo, um colega de ministério, que estará conosco. Nós queremos, de fato, agradecer a Deus por essa oportunidade. Agora, antes de anunciar do nosso entrevistado se apresentar, eu quero deixar, como sempre faço, um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. E o versículo que estaremos deixando hoje encontra-se no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 89, Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Hoje à noite, nós estamos recebendo no nosso programa de entrevista, com muita alegria, o nosso irmão e pastor Haroldo Ilmer, que estará conosco. Eu quero abrir, nesse primeiro momento, a oportunidade para que o irmão e pastor possa fazer suas considerações iniciais. Boa noite, meu querido irmão e pastor. Boa noite, pastor Anísio. Que alegria estar com o irmão. Pena que estamos tão distantes, né, um do outro. Da última vez estivemos pessoalmente presentes lá em Soledade. Estava comentando com o pastor, né, foi a última viagem longa que eu fiz, né, com meu pai e com a minha mãe indo para lá, o pastor Thomas. Na época estava com 78 anos, agora está com 80 anos, mas foi uma grande alegria estar lá na inauguração do templo, né, estar com os irmãos é uma honra, um privilégio, realmente. Graças a Deus, nós também ficamos honrados com esse momento e ficamos muito felizes em receber o irmão, o seu pai, o pastor Thomas, e a sua querida mãe aqui conosco. Foi digamos assim, foi um momento de grande alegria, tanto o momento, que é a inauguração do templo, como pela presença de vocês aqui, e o tema, né, que foi a nossa primeira conferência da Bíblia Fiel aqui no estado da Paraíba. Mas, como o título bem diz, primeiro, né, e até eu lembro que conversamos sobre isso, você diz primeira, pensa-se que tem uma segunda, uma terceira e uma quarta. Essa sequência está nas mãos do nosso bom Deus, que Ele possa nos ajudar e nos abençoar, e sendo vontade dEle, que no futuro próximo possamos assim proceder para a honra e glória de Deus. Meu querido pastor, nós vamos então para a nossa primeira pergunta. Lembrando aos que estão nos acompanhando que o nosso programa ele tem normalmente 3 blocos de perguntas, certo? Então nós vamos para a primeira pergunta do primeiro bloco, diz o seguinte, e questiona o seguinte: pede para que o pastor Haroldo possa contar um pouco do seu testemunho de salvação. Como foi que Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse vir a crer em Cristo como Salvador pessoal? Nós somos sabedores que o pastor é membro de uma família missionária, filho de um pastor, e às vezes as pessoas pensam, filho de crente já nasce crente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, nós queremos ouvir do pastor um pouco do seu testemunho de salvação. Eu nasci num lar evangélico, graças a Deus meu pai era pastor, mas do lado da minha mãe, meu avô também era missionário, mas ele aceitou a Cristo com seus 20 e poucos anos. Do lado do meu pai, o meu bisavô, pastor, era o beberrão da cidade. Ele era aquele tipo que ficava 3 meses caído na sarjeta. Pela graça de Deus, a minha bisavó era uma mulher de oração e ela orou que nenhum dos filhos seguisse o caminho do pai. É pela graça de Deus que estamos aqui. Então, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, foi aos 5 anos de idade, numa escola bíblica de férias, na igreja dos meus pais, e a professora Sirene estava ensinando sobre o Senhor Jesus, ensinando sobre os discípulos,
eu lembro aquele dia que eu levantei a minha mão para aceitar o Senhor Jesus Cristo, e quando ela foi conversar comigo, eu tinha uma pergunta muito importante. Para mim, como uma criança de 5 anos, era muito importante. A pergunta é, se lá no céu nós teríamos de falar inglês ou não? Por que essa pergunta? Porque a minha mãe falava comigo em inglês, meus pais são missionários americanos, e eu respondia em português. Não fala comigo em inglês, fala em português. Eu não sou americano, eu sou brasileiro. Então essa é a minha preocupação, minha dúvida, quando eu fui aceitar o Senhor Jesus Cristo, se lá no céu teria que falar inglês, mas ela falou, não, lá nós vamos falar a mesma língua. Então, realmente houve uma mudança na minha vida. Se perguntar para minha mãe, ela vai falar, com 4 anos de idade, como eu, uma vez, peguei uma carteira de ferro para jogar no meu irmão de 9 anos de idade. Com 5 anos de idade, houve uma mudança na minha vida. Até aos 6 anos de idade, vendo Deus respondendo minhas orações, mesmo uma criança, as orações. Uma vez nós estávamos no acampamento, eu queria comprar um cinto, né, que tinha uma lojinha, né, e um cinto especial de cowboy, eu queria colocar, e provamos todos os cintos, nenhum coube. Aí eu falei, mãe, vamos orar. Mas ela falou, Haroldo, já provamos todos, né, mas vamos orar. Oramos, não é que o próximo cinto coube. Então eu vi Deus respondendo as orações, mesmo com uma criança. Então, realmente, com 5 anos eu entendi, com 5 anos houve uma mudança, de fato, na minha vida, e depois, né, teve o chamado para o ministério, e é outra história, eu realmente entregar a vida para servir ao Senhor Deus, como missionário que eu sou hoje. Amém. E aí, que maravilha, uma criança de 5 anos recebendo Cristo como Salvador pessoal. Isso é muito animador, isso deve ser bem guardado por pais, por mães, por professores de escola dominical, para que possam crer no seu trabalho, crer que Deus realmente salva crianças. É maravilhoso. Eu, no meu trabalho ministerial, já tivemos essa oportunidade de ver crianças confessando Cristo como Salvador e crescendo firme para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado por sua resposta. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Até o pastor já começou a falar nela, né? Como ocorreu o seu chamado para ser um pregador do Evangelho de Jesus Cristo? Muitas vezes a imagem do pastor está muito ligada à sociedade bíblica trinitariana, mas é muito importante sabermos que esse é um trabalho importantíssimo, mas que o pastor Haroldo também é pastor. Então, fala-nos um pouco do seu chamado para a obra do Santo Ministério. Pai, a segunda pergunta, então, pegamos o embalo. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu lembro que eu senti o chamado de Deus, né, para o ministério de alguma forma. Até comentei com a minha mãe, cheguei na frente na igreja, só que eu não sabia como, né? Pensei talvez um diácono, né? Eu não sabia exatamente. Mas eu vi uma cena muito forte quando eu tinha uns 14 anos, que era lá no Camboja. Eu tinha ficado em casa um domingo à noite, eu estava com gripe, então não fui à igreja. Eu vi uma cena na televisão de um monge budista e o seu assistente nesse ritual, chamado ritual da dor, literalmente, pastor, cortando fora as suas línguas, lambendo uns papéis com escrita chinesa e dando para as pessoas levar para casa, para colocar no umbral da casa, né, para espantar os espíritos maus. Aquilo mexeu muito comigo. Eu até cheguei a falar com meu pai, né, talvez eu senti que Deus estava me chamando lá para ser missionário para o Camboja. Aquilo mexeu comigo porque eu vi aquele monge budista e o seu assistente sacrificando a sua língua por um Deus falso. O budista nem crê em Deus como a gente crê. E nunca mais iriam falar corretamente. E quando vi aquilo, eu pensei, o que eu estou disposto a sacrificar pelo meu Deus? Eu gostaria de dizer que naquele momento eu já me entreguei realmente para ser missionário, mas não. Comecei a faculdade, né, com meus 17 anos, eu queria ganhar dinheiro, mas eu vi que não era o caminho correto. Comecei a fazer contabilidade, eu tinha um colega, o pai dele era contador, e ganhava muito dinheiro, mas daí eu vi rapidinho que não era esse o caminho.
Eu lembro que eu orei pedindo para Deus me guiar o que eu deveria de fato estudar. Aí eu fiz desenho gráfico. Mas foi no segundo ano da faculdade, eu fui passar o Natal com a minha irmã e meu cunhado. Eu estudei lá nos Estados Unidos, fui lá para o Mississippi passar o Natal com eles. E a igreja deles se encontrava numa casa, mas eles realmente amavam a palavra de Deus. E meu pai estava pegando meu pé, falou, fala para o Cliff, né, seu cunhado, te discipular. Então, finalmente, aquele Natal, eu pedi para o meu cunhado me discipular. Como jovem de 18 anos, realmente eu tive um crescimento espiritual. Caiu a ficha, assim, o que Cristo tinha feito por mim. Eu estava, como um jovem, confiando em mim mesmo. Eu vi que precisava realmente depender do Senhor Jesus. Então, realmente, eu tive um crescimento espiritual muito grande. Me ensinou, né, como a ler a palavra de Deus, meditar, memorizar, como aplicar a palavra de Deus. Realmente entendi, assim, o que é viver a vida cristã, que é na total dependência do Senhor, não é na dependência nossa, é na total dependência dele. Então eu comecei a memorizar a palavra de Deus, meditar, estudar e memorizar a palavra de Deus. E foi naquele semestre, quando eu voltei para a faculdade, que o pastor, né, pregou, na faculdade evangélica, né, pregou sobre fazer a vontade de Deus. Então, eu voltei para o meu quarto, eu falei para o Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Mas na terça-feira ele pregou sobre Balaão, o profeta que foi louco, né, por não fazer a vontade de Deus. Então, aí que eu voltei para o meu quarto e eu realmente me entreguei para ser um missionário. Eu pensei que eu estaria indo para o Camboja. Interessante, né? 3 vezes me ofereceram uma viagem para o Camboja, tudo pago. As 3 vezes Deus fechou a porta. Eu voltei, fiz o seminário, né? Fiz o meu mestrado em exposição bíblica. Eu voltei para o Brasil para ficar um ano sendo obrigado por meu pai a fazer um estágio com ele. Mas quando eu comecei na sociedade bíblica, foi uma luva. Tudo que eu aprendi, eu estava aplicando. Eu fiz design gráfico, né? Eu comecei a usar o design gráfico, eu fiz o meu mestrado em exposição bíblica, eu usei isso, ensinando a palavra de Deus nos seminários. Foi uma luva. Tanto que depois de um ano, eu tinha de tomar a decisão se eu iria ficar no Brasil ou ir para o Camboja. Então, eu fiquei um mês inteiro orando com os meus pais. Aí eu fui falar com o pastor da igreja do meu pai, contei-lhe meu dilema. Eu disse que eu não sabia o que as pessoas iriam pensar. Naquele momento, o pastor disse para mim, falou, Haroldo, não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Lá no fundo, você sabe o que Deus quer que você faça. E naquele momento eu sabia que era realmente para eu ficar no Brasil. Pastor, quando eu estava no seminário, eu comecei a pensar, né, o que é necessário para ser um bom missionário, né? Então, preciso conhecer a língua. Fui atrás, descobri que lá no onde falam Khmer, 72 letras no alfabeto, o maior alfabeto do mundo, mas eu aprendi que é melhor esperar até chegar lá para aprender. Então, esperei. Comecei a ver, eu precisava de fé, né? Então, comecei a pedir para Deus aumentar minha fé, comecei a estudar a palavra de Deus. Realmente eu queria ensinar a palavra, então as doutrinas, as aulas de doutrina foram fáceis para mim, porque eu queria aprender, queria ensinar a questão de ser um mártir, né? Meu companheiro de quarto, contou de missionário que foi no país, começou uma obra, ficou 6 anos, fez um trabalho excelente, veio perseguição e ele, pernas para que te quero, e as pessoas ficaram sem saber. Eu falei, de repente vou ter que ser um mártir, né? Morrer com as pessoas. Aí eu vi a pobreza do país, falei, de repente, antes de quererem ouvir o evangelho, preciso alimentar eles com comida. Mas depois, quando eu tomei a decisão de ficar no Brasil, eu fui ler 1 Coríntios 13 novamente. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu fizesse todas essas coisas e não tivesse amor, nada seria. Aí que caiu a ficha, que para ser um bom missionário eu preciso ter amor. E foi no mesmo mês que eu tomei a decisão de ficar no Brasil, eu comecei a ir nas quartas-feiras à noite, na casa da dona Alzira, ela e o irmão dela, o pastor Marcos aqui de São Paulo, aí meu pai começou a ir no sábado, e nós começamos assim a congregação na casa da irmã Alzira, no mês que eu tomei a decisão de ficar no Brasil. E pela graça de Deus,
aquela congregação hoje é uma igreja, e daquela igreja já estamos indo começar outra igreja, então eu sou missionário implantador de igrejas, eu trabalho em equipes para começar igrejas, então eu tenho um ministério completo, tanto na impressão, na distribuição da palavra de Deus, como também no ganhar almas, no batizar, no discipular, implantar igrejas. Então Deus tem um ministério completo, é o que eu gosto de falar. Amém, amém, graças a Deus. Nós vamos, de forma rápida, dar uma passada aqui nas pessoas que estão nos acompanhando. O irmão Jean Francisco, que está lá no Piauí, manda seu boa noite. O pastor Genilson, em Campina Grande, deixa seu boa noite. Nosso irmão William, aqui em Soledade. O pastor Walter Costa, em Esperança. A irmã Edilânia, lá no Crato. O irmão Eliseu Gino, também no Crato. O irmão Felipe Sampaio, no Crato. O irmão Francisco de Carvalho, em Campina Grande, o irmão William Batista, em São Paulo, irmã Lívia, em Campina Grande, o irmão Ezequiel Almeida, na Bahia, o irmão Juscelino Vanderlei, irmão Leno, aqui em Soledade, a irmã Luciana Santos Macedo, em Esperança, a irmã Valdenir e o irmão Hélio em João Pessoa. O irmão Hélio manda um abraço para o pastor Haroldo, também para mim. Diz que está acompanhando aqui pelo Facebook da irmã Valdenir. Também conosco o pastor Davi, que tem contribuído tanto com o BINS e também com o Ganhar, que Deus abençoe, tem nos abençoado com o material. O irmão Josailton Costa, em Esperança, Fernanda Carvalho, aqui em Soledade, o irmão Fabrício Oliveira, em Mauá, pastor Miguel, em Campina Grande, o irmão Mazukieves Porto, juntamente com o Dei Família, em Cujão, a irmã Delso Eli, em São Paulo, a irmã Luana Lima, no Ceará, a irmã Dailma, aqui em Soledade, a irmã Socorro Tavares, em Soledade, a Arina Jordânia, na Bahia, a Paulinho Aldi, também conosco aqui. Que Deus esteja abençoando a todos os que estão nos acompanhando. Depois nós voltaremos aqui com mais a citação de alguns irmãos que estão nos acompanhando. Eu peço a todos que estão nos acompanhando que estejam divulgando para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações maravilhosas. Belíssimo o testemunho do chamado do Senhor para o irmão e pastor. Que Deus esteja nos ensinando através da sua palavra e nos ensinando através da vida desses irmãos para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta do primeiro bloco diz o seguinte: qual é o princípio norteador da sua vida? Eu creio que o irmão Hélio manda um abraço, talvez o irmão queira retribuir o abraço do irmão Hélio e dos demais irmãos que estão nos acompanhando. E depois disso, depois de saudar o irmão Hélio e os demais irmãos que estão todos nos acompanhando aqui, o irmão fala um pouco desse princípio norteador da sua vida. Amém. Primeiro, dar um abraço para todos, muitas pessoas queridas, Deus abençoe, sintam-se abraçados, irmão Hélio, Deus abençoe. O Paulinho falou que estaria assistindo, está assistindo, o pastor Davi, Williams, Deus abençoe. É uma alegria, realmente, poder ver os irmãos, mesmo só o seu nome, mas uma alegria. Olha, pastor, o meu foco, eu falo para as pessoas, né, na igreja, falo muito com Paulo lá na sociedade. Nosso alvo é Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Realmente, Ele é o nosso Criador, Ele é a palavra encarnada, Ele é a razão da nossa existência e Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso fim. O apóstolo Paulo disse, né, para mim viver é Cristo. Falou para o crente, o estar ausente do corpo está presente com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo revelado na Bíblia. Né? Hoje estava conversando com o Senhor, testemunhando para ele, a base dele é budista, então para ele eu tive que falar da pessoa do Senhor Jesus. Quando eu falei quem morreu na cruz, até gaguejou assim, porque é uma coisa mais espiritual, não é uma coisa real, uma coisa física, literal. Então, nós vemos isso na passagem, nós olhamos para a passagem do eunuco. Então,
É uma passagem que Deus está mexendo muito comigo. Nós vemos, naquela passagem do eunuco, lá em Atos 8, aquele eunuco estava lendo a sua cópia da palavra de Deus. Mas nós vemos Filipe, né, Deus mandando Filipe ir para uma estrada deserta. Então ele foi obediente, ele foi àquela estrada deserta. E quando ele chegou lá, ele viu o eunuco, então ele correu até o eunuco, ele foi sensível à direção, ele foi ativo, foi até ele, e quando chegou lá, ele ouviu que ele estava lendo. Então ele genuinamente se interessou. Aí ele perguntou, não falou, ele perguntou, né? Entendes tu que lês? Ele genuinamente se interessou pelo eunuco. Aí o que o eunuco falou, né? Como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí que ele sentou com ele e, começando naquela passagem, lhe anunciou a Jesus. O meu chamado, o que Deus usou para me chamar para o ministério, foi aquela passagem realmente para ser missionário, né? Eu falei, uma vez que eu me entreguei a ser um missionário, o chamado assim, da obra, digamos, o que Deus usou me chamar assim, dentro da obra do Senhor, é aquela fase a obra de um evangelista, aquela passagem, né? Fase a obra de um evangelista. Eu lembro que eu estava cursando desenho gráfico e eu perguntei para Deus, como é que isso se aplica a mim? Deus não respondeu a pergunta, simplesmente me levou para Isaías, a quem enviarei? Então eu levantei a mão e disse, envia-me a mim. Deus nunca respondeu a pergunta. Deus tem usado isso, mas ele só queria que eu dissesse sim. Então realmente eu falo, eu sou missionário, que a figura bíblica, né, do evangelista é o missionário, e vice-versa, né? Então eu falo, não sou pastor para pastorear, eu sou evangelista para começar, sou missionário para começar igrejas. Mas o foco é Cristo. E essa semana eu estava numa gráfica, conhecendo a gráfica, e eu pude pegar esta passagem falando da nossa missão, né, que é uma cópia da palavra para cada pessoa. E eu comecei nessa passagem, mostrei o eunuco, perguntei para os dois senhores lá se já haviam lido ou ouvido Isaías 53. Nunca haviam lido, nem ouvido. Eu li para eles Isaías 53, e eu depois fui para Atos e eu mostrei aquela passagem, o eunuco lendo, e começando nessa passagem, eles anunciou a Jesus, e eu dei para eles uma Bíblia, né? Eu dei uma Bíblia para um dos sócios da gráfica, pastor, pasme. Ele falou para mim, todos os meus anos, até eu tenho 55, 60 anos, falou, esta é a primeira Bíblia que eu ganho. Então, nosso foco é Cristo. O nosso foco é conduzir pessoas para Cristo. É andarmos com Cristo e conduzirmos pessoas para Cristo. É o que eu digo na igreja, é o que eu digo na sociedade bíblica. O nosso foco realmente é Cristo. Ele é o nosso alvo. Eu faço comparação, né, entre a igreja e a noiva, Cristo e o noivo. Quando eu casei, eu falo para as pessoas, naquela noite do meu casamento, meu alvo não era o apartamento, não eram os presentes, não era mais nada, a não ser a minha noiva que estava descendo aquele altar aquela noite. Meu alvo era a Lilian, a minha esposa. Então, o nosso alvo é Cristo, ele é o nosso alvo. E nosso alvo é conduzir pessoas para Cristo. Então, de semeia a palavra, porque essa palavra não volta vazia, a palavra a semente é a palavra de Deus, e nós temos em Isaías 55 que ela é a água também, né? Que faz a semente germinar e produzir fruto. Então o foco é Cristo, em um só nome, o foco é nele. Amém. De fato, o nosso alvo é Cristo. Uma das primeiras lições quando eu aprendi, quando fui salvo por Cristo Jesus e cheguei na igreja, o pastor Antoniel, de saudosa memória, ele me disse o seguinte: meu filho, aqui nós não ensinamos sistema, aqui nós ensinamos sobre uma pessoa. As religiões se baseiam em sistema, aqui nós temos a Cristo. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, graças a Deus. Cristo, de fato, é a pessoa da nossa salvação e é a pessoa da nossa vida.
pergunta. Maria Gouveia, dá uma boa noite. Cassiane, Brasil, a irmã Érica lá em Juazeirinho também. O irmão William Santos pede para compartilhar. O irmão Jean faz aqui uma pergunta a respeito de novos estoques de Bíblia no site. Não poderia falar rapidamente, depois a gente inicia o nosso segundo bloco. Quando é que nós vamos ter novos estoques de Bíblia no site? A pergunta que vem do Piauí, viu? Com certeza. Deve estar falando da Bíblia RCM. A Bíblia RCM está sendo impressa agora, vai ficar pronto lá na gráfica na Coreia, lá em meados de abril. Aí leva mais um mês, mais ou menos, para chegar. Então, devemos ter estoque da RCM lá para o final de maio, início de junho, se Deus quiser. A RCM vai estar de volta. Nós recebemos agora, em fevereiro, a Mega Legível, né? Eu mandei uma para o pastor. Essa aqui, realmente, é o prazer da palavra. Com formato gostoso, mas é fonte 20. É muito gostoso, né? Muito gostosa a leitura dessa Bíblia. Nós recebemos algumas capas novas da Bíblia Letra Gigante, colocamos no site já. Também a grande fina, que também colocamos algumas novas capas que chegaram. Chegou também novamente aquela Letra Gigante com referências, que é o formato médio, né? O formato foi feito para as mulheres. Então nós temos a família completa, né? A Letra Gigante, a Super Legível, a Hiper Legível e a Mega Legível agora. E a RCM está chegando. Não perca por esperar, né? E está vindo também com a capa Mogno, que é uma nova capa. Logo vai voltar ao nosso site. Assim que chegar no Brasil, a gente já coloca lá no site. A gente não coloca antes, tem editores que gostam, assim que mandam imprimir, já coloca no site. A gente prefere quando chegou. Chegou, a gente coloca, porque daí você tem uma coisa segura, né? Não fica aquela expectativa, vai chegar, não. Já está encomendado, já está até pago, estou só aguardando terminar e mandar para cá. Então logo está chegando, se Deus quiser. Obrigado, pastor, pela resposta e obrigado, irmão Jean, pela pergunta. Que Deus esteja abençoando a sua vida aí no Piauí, que Deus esteja cumprindo os seus propósitos na sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Vamos então para o nosso segundo bloco, e o nosso segundo bloco começa com a seguinte pergunta: fale-nos da origem e o desenvolvimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Como surgiu e como tem sido esse desenvolvimento dessa casa publicadora de Bíblias, que é tão útil para o povo de língua portuguesa. Fica à vontade, pastor. Um outro podcast essa semana me fez a mesma pergunta. Eu expliquei assim para eles, né? Para entender a história da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, se compara com a história da Ferrari e da Lamborghini, né? Aquele produtor de tratores, né, foi até a Ferrari, queria alguma coisa, a Ferrari não fez para ele, então ele falou, eu vou fazer o meu carro. Então ele foi e criou a Lamborghini. Então a história da Trinitariana no Brasil é bem parecida com a da Ferrari e da Lamborghini. Porque o meu pai, o pastor Thomas, né, veio para o Brasil em 66 e ele veio como um missionário, um representante do ministério Bearing Precious Seed, que é lançando a preciosa semente. E então ele foi até a Sociedade Bíblica do Brasil e pediu para eles permissão de publicar, acho que era o Novo Testamento que ele queria, mas acabaram não dando permissão e soltaram que o plano deles era fazer uma revisão conjunta da Bíblia e iam lançar um novo texto, parar de publicar a corrigida, e então isso o preocupou. Essa informação corroborou com que um outro senhor, o senhor Sinésio Lira, pastor, trouxe. Então, ele era um dos diretores da SBB em 66. E o que aconteceu? Em 66, o executivo da SBB se encontrou na Europa com 5 padres e propuseram fazer uma revisão conjunta da Bíblia. E disseram, se eles não fizessem, queriam, então, ir para o governo federal e iam formar uma nova sociedade bíblica e pegar todos os benefícios para eles. Então ele trouxe a proposta para os diretores, 13 diretores, 12 acharam que era de Deus, menos um.
o Sinésio Lira. Então ele escreveu uma carta aberta, nós temos uma cópia dessa carta, onde ele chamou essa posição, essa decisão deles de infantil. Aí juntaram com outros pastores, outros leigos, outros missionários, né, que estavam realmente preocupados com essa questão da Bíblia, e lembraram que em Londres, né, Trinitariana de Londres, havia publicado a Bíblia, né, no português, então entraram em contato com eles para formarem a Trinitariana no Brasil, porque lá atrás, né, em 1839, a primeira Bíblia que a Trinitariana publicou foi o português, então deram permissão em 1968, então formaram a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e o Sinésio Lira, então saiu da SPB e foi o primeiro presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana aqui no Brasil. Então sentaram para fazer sabiam que ia necessitar uma revisão, julgaram que ia ser simples, mas daí, ao começar a revisão, é que aprenderam a questão do texto receptus. Então, o Novo Testamento, eu creio que ficou pronto não me falhe a memória, descobrimos na pandemia, meu pai comprou umas cartas antigas, né, que o Novo Testamento ficou pronto mais cedo, acho que foi 72, mais ou menos, que ficou pronto a primeira edição do Novo Testamento, julgamos que era mais tarde, né, mas encontrou um histórico afirmando isso. E a Bíblia completa levou bem mais tempo, por quê? Tinha uma hora que fizeram a revisão, mandaram para Londres, naquela época não tinha xerox como nós temos hoje, não tinha computador, mandaram todo o trabalho de revisão e se perdeu, foi extraviado, tiveram que começar do zero. Então a Bíblia inteira só ficou pronta em 1994, né? Então ficou sendo conhecido como Almeida Corrigida Fiel, e hoje, olhando os últimos 5 anos, foi o texto mais distribuído no Brasil, foi a ACF, pela graça de Deus. Amém. Uma história muito interessante, porque dessa história nasce essa casa publicadora e garante a continuidade do texto tradicional na língua portuguesa, certo? Uma das minhas observações sempre a respeito dessa história e da pessoa do pastor Thomas, que de fato tem sido um batalhador nessa causa, obviamente junto com outros, dentre esses outros, alguns já não estão mais conosco, né, mas ele foi um grande batalhador. Eu lembro do Silas Oliveira, que era um advogado que também participou desse processo, uma pessoa fantástica. Eu estive com ele em alguns congressos, assim, amava conversar com ele devido ao grau de conhecimento e de simplicidade que ele demonstrava, né? Então era digamos assim, era uma página viva de um livro de história, tanto em relação à Trinitariana como à história dos batistas fundamentalistas, batistas bíblicos, certo? Então, eu, assim, quando o conhecia, eu ainda era bastante jovem, e ele já era um pouco, já estava na melhor idade, como dizem, certo? E eu sempre, nos congressos, procurava conversar com ele, eu gostava demais de conversar com ele, até porque havia um laço no passado. Ele conheceu o pastor João Colles, que era o pai do pastor que me batizou, certo? E assim, a gente era muita conversa, era muito bate-papo, né? Certo? Bom, é uma história bonita. O pastor Antoniel Mendes diz: eu votei contra a Sociedade Bíblica Brasileira, né? Nesse episódio desse juntar pastores para apoiar a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, né? Então, nós amamos o texto, nós amamos essa Bíblia, amamos essa história e lutamos para que a palavra fiel possa estar cada vez em evidência, crescendo. O livro de Atos dizia: a palavra de Deus crescia. E aqui no Brasil e no mundo de língua portuguesa, a palavra de Deus esteja crescendo cada vez mais para a honra e glória
do nosso bom Deus. Vamos para a nossa próxima pergunta. Além da Almeida Corrigida e Fiel, há alguns outros projetos que a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil entrega aos leitores da língua portuguesa? Vamos lá. A Trinitariana, ela não produz Bíblias de estudo, por exemplo, né? É uma diretriz que vem de fora da nossa sede, então nós fazemos parcerias, mas pessoalmente nós não produzimos Bíblias de estudo, a não ser aquela com referência, concordância em mapas, alguns auxílios, né? Nós pessoalmente não produzimos Bíblias de estudo. Agora, tem um projeto que está em andamento, até peço oração dos irmãos, que é a concordância com a numeração dos trons e um dicionário do grego do hebraico para esse trabalho está sendo desenvolvido nesse momento. A concordância o dicionário já está traduzido, está em revisão nesse momento. Tem também outro pastor que está trabalhando na interlinear. Então são 2 projetos para os irmãos orarem, tanto a concordância com a numeração dos trons e o dicionário, como a Bíblia interlinear também com o dicionário. Então são 2 projetos que estão em andamento e carecemos muito das orações dos irmãos, porque são 2 coisas que vão realmente ajudar muito os irmãos no seu estudo da palavra de Deus. Obrigado, pastor, pela resposta, que Deus esteja abençoando, e vamos orar, irmãos, vamos orar pelo texto tradicional, pela Almeida Corrigida Fiel, pela vida dos pastores e das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, para a honra e glória do nosso bom Deus, e que nós possamos, com base em todas essas informações, estarmos podendo participar ativamente desse trabalho. Olha, preste atenção, quando o pastor respondeu sobre a história da Trinitariana no Brasil, você vai ver o seguinte, que havia um projeto, um plano votado, com exceção de uma pessoa, que queria varrer do mundo da língua portuguesa a Bíblia Fiel, o texto tradicional. Certo? Exatamente. Então, isso é algo muito complexo, é algo muito grave, certo? E aí você vai ter exatamente a Almeida Corrigida Fiel suprindo essa lacuna e vindo a ser a nossa Bíblia histórica, a Bíblia que nós usamos para pregar, para ensinar, para evangelizar, certo? Isso é de muita valia, é muito importante. A nossa próxima pergunta é uma pergunta bem interessante, mas que eu não podia deixar de fazê-la. Por que usar a Almeida Corrigida Fiel? Amém. Eu amo essa pergunta. Quando a gente fala, né, quando alguém afirma, eu uso a Almeida Corrigida Fiel, eu uso a CF, é mais do que simplesmente uma escolha. Eu gosto dessa Bíblia, não gosto daquela. É muito mais profundo. Isso que eu tento explicar para as pessoas. E quando alguém afirma, eu uso a CF, é uma declaração de fé. O que a pessoa está dizendo, que ela diz, né, afirma, eu uso a CF? Ela está dizendo, eu creio que Deus deu a sua palavra e a preservou com o seu povo, a igreja. Então, eu creio que Deus deu e preservou a sua palavra, e eu creio que eu tenho uma cópia fiel da palavra de Deus. Então, eu creio na preservação da palavra de Deus. Eu creio na inspiração, porque a tradução que nós usamos é a formal, buscamos traduzir cada palavra do original. Então, é uma afirmação de fé, uma declaração de fé. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que ela foi dada, que ela foi preservada. Então, eu creio que estou segurando a fiel palavra de Deus. Então, é muito mais forte do que simplesmente uma escolha de uma pessoa. Eu gosto desta aqui, eu gosto daquela. Não, é muito mais profundo. É uma declaração de fé. Amém. É, de fato, uma declaração de fé na doutrina santa da preservação. Abraçar o irmão Everaldo, em Campina Grande, o irmão Márcio Roberto, em Juazeirinho, o pastor Francisco Gomes Sobrinho, lá em Palestina, no Ceará. Que Deus abençoe
Meu irmão, um grande abraço, obrigado. Eu fico feliz de ter o irmão aqui conosco, participando desse momento importante. Aproveita aí, peço, compartilha para o pessoal aí a nossa transmissão, para que outros possam também desfrutar do que nós estamos desfrutando aqui agora, desse bate-papo de muita informação e precioso para os crentes na palavra fiel. Nós vamos então agora para o nosso terceiro bloco. No nosso terceiro bloco, nós vamos falar mais de forma a doutrina da bibliologia. E a primeira pergunta nesse terceiro bloco diz respeito ao TT, né, o texto tradicional. Qual a importância do TT para o evangelho nos países de língua portuguesa? Essa pergunta, ela podia ser feita da seguinte maneira: qual é a importância da Bíblia para o evangelho, né? Mas como existe toda uma, digamos assim, um ataque, como existe todo um cenário armado, e a própria história da trinitariana que mostra isso, né? Aí nós vamos fazendo a pergunta dessa maneira: qual a importância do texto tradicional para o evangelho dos países de língua portuguesa? Amém. Uma pergunta muito, muito pertinente. Eu gosto de compartilhar essa história. Até o Williams, que não está assistindo, me ajudou um pouco na resposta. Eu vou compartilhar o que ele falou para mim. Mas eu tive uma experiência pessoal, um testemunho pessoal. Em 1997, eu estava viajando de São Paulo para Miami, voltando lá para a faculdade no norte da Flórida. E eu estava com o meu paletó e na lapela uma estrelinha de Davi. E eu sentei-me ao lado de um muçulmano. E conversamos a viagem inteira. Então, ele me explicou muito sobre o Islã. Ele não era um praticante, digamos, né? Confessional, mas não praticava. Né? Falou, não podemos beber, estava bebendo tudo isso. Mas aquela noite, ele falou uma coisa para mim, explicou como que eles angariam os mártires. Ele falou que é nas mesquitas, falou que eles têm uma missão, falou que estão na mesquita e falam, temos uma missão, falou que 200 levantam a mão. Falou, quem quer se voluntariar? Falou que 200 levantam a mão. Ele falou que é um processo que leva 6 meses. Eles chegam, depois de 6 meses, a 5 jovens, ficam a semana inteira na casa de um sheik, para ver se eles têm condições psicológicas, né, para levar aquele ataque à frente ou não, avante ou não. Chega no sábado, eles falam, você vai pegar tal carro, vai pegar tal estrada, vai para em tal ponto, tal hora, passa tal ônibus, você vai para tal, você explode o carro. É o exemplo que ele me deu em 1997, 4 anos antes do ataque de 11 de setembro. Mas, aquela noite, ele me falou uma coisa que me deixou muito triste. Ele falou assim, vocês crentes, vocês têm tantas Bíblias que você nem tem uma Bíblia, mas o nosso Alcorão não muda. Realmente, aquela noite eu fiquei sem resposta, eu não tinha feito seminário ainda, eu não tinha resposta para ele ainda. Então, o irmão Williams me ajudou depois, né, uma das palestras que eu fiz, eu contei isso, e o irmão Williams me mandou depois uma resposta mostrando que, na verdade, o Alcorão teve mudanças lá atrás, então não é tão honesta essa afirmação deles. Mas vamos lá, realmente eles usam isso contra a gente. O texto crítico, né, contra a igreja, e as posições modernas e tudo isso. Mas vamos lá. Nós temos uma coisa ao nosso favor, que é a história. Nós vemos que Deus deu a palavra, o povo de Israel teve um cuidado enorme em preservar o Antigo Testamento. Então, quando chega o Antigo Testamento, realmente não tem dúvida, as pessoas estão tentando traduzir do hebraico do latim para o hebraico, tentando criar alguma coisa, mas não tem dúvida. Eles tiveram um cuidado enorme, preferiam morrer ao mudar uma palavra do hebraico. Agora, no Novo Testamento, o que é que nós encontramos? Nós vemos os apóstolos escrevendo as suas cartas. As suas cartas, né, foram copiadas, fizeram cópias, mas veio a perseguição à igreja, então tentaram destruir a palavra de Deus. E então nós vemos, não tem muitas cópias, né, antes do século IV. Então, isso que encontrar aqueles 2 textos antigos, o século IV, né, o Vaticano
lá na biblioteca do Papa, encontraram sináiticos lá no Mosteiro de Santa Catarina, e dizem, são antigos, estão bem conservados, então achamos mais próximos do original. Vamos lá. Os dois homens que criaram essa teoria, né, que criaram a primeira edição de um texto crítico que foi aceito, foram aqueles dois homens, Westcott e Hort, em 1881, 50 anos depois da criação da nossa sede em Londres, né? Nossa sede foi fundada em 1831, 50 anos antes de lançarem o Novo Testamento Crítico. Mas vamos lá, um dos pilares do texto crítico é que nenhum pai da igreja citou o texto tradicional. Nós temos nosso livreto, O Senhor Deu a Palavra, tem disponível no nosso site, se você quiser uma cópia, nós mandamos gratuitamente a você, quiser comprar, tem lá à venda também. Mas nesse livreto, que é sucinto, é muito profundo, e na página 24 dele fala a confirmação dos pais da igreja. Então tem não só a afirmação, mas tem a formação bibliográfica. Um pesquisador pegou as cartas, as mensagens dos primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos, os pais da igreja, porque eles escreveram as suas mensagens, e através das suas mensagens você consegue reconstruir um Novo Testamento. E o Novo Testamento que você reconstrói é o texto tradicional, o texto de Antioquia, o texto bizantino. Os discípulos fugiram, saíram de Jerusalém, foram para Antioquia. É lá que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. É de lá que Paulo saiu para suas viagens missionárias. Lá se transformou no centro evangélico, centro cristão. É de lá, então, que nós vemos o texto sendo preservado, o texto tradicional. E nós temos, então, esse texto que volta até os pais da igreja. Então, essa linha de transmissão que vem dos pais da igreja, nós temos as cópias das suas mensagens, você reconstrói esse texto. E nós temos esse texto que foi, então, impresso, a sua forma impressa, chamado de texto recebido, que foi traduzido pelos reformadores, Martim Lutero, no alemão, Diodati, no italiano, Reina, no espanhol, Valera fazendo a revisão, Almeida fazendo a tradução desse texto, e chega até os dias de hoje, nós temos uma linha ininterrupta, que vai desde os pais da igreja até os dias de hoje. Então, nós vemos que Deus deu e preservou a sua palavra com o seu povo, a igreja. Não escolheu deixá-la ser perdida, não escolheu preservá-la no mosteiro e nem na biblioteca do Papa, porque nós temos que olhar para trás, pastor, e encontrar a seguinte coisa. Tem dois tipos de alteração que são feitas, em resumo. Tem a alteração não premeditada e a alteração pré-meditada. Quando nós olhamos para o texto crítico, o texto base deles é o texto alexandrino. Por que a gente fala alexandrino? Alexandria foi o berço dos hereges. Então nós vemos que Irineu, no século I, no seu livro Contra as Heresias, ele falou como identificar cópias fiéis. Irineu falou no século I que os hereges, ao invés de usar uma caneta, um canivete, cortavam o texto bíblico. Então os hereges mexeram com o texto bíblico. Paulo falou contra os hereges. E nós vemos, então, que mexeram o texto bíblico lá atrás. Você pega os textos alexandrinos, pega os dois principais, né, os vaticanos e os sináiticos. Só entre os dois existem mais de 2.000 diferenças entre si. Agora, você pega o Receptus, pastor, e você vai dos pais da igreja até hoje, tem cerca de 215 variações da família do Receptus. São mais de 5.000 manuscritos ou cópias, fragmentos, e que concordam entre si. Tem umas 215 variações entre si, mas são coisas não premeditadas, coisas facilmente identificadas, até pela forma com que eram feitas as cópias. Então, são a soletração de um nome, às vezes pula uma frase, pula uma palavra, são coisas que são fáceis de identificar. Então, o texto Receptus é o melhor representante da família do texto tradicional. Esse é o texto que Almeida traduziu, então o melhor representante dessa linha. E as alterações não são premeditadas. No texto alexandrino, nós vemos alterações que são premeditadas. A ausência do sangue de Cristo, nós vemos então o ataque à deidade de Cristo, fizeram alterações. E não podemos ser inocentes e achar que não fizeram lá atrás, porque fizeram e fazem isso até hoje. Tem grupos que pegam a Bíblia e mudam o texto para se conformar à sua doutrina. Então fizeram e fazem isso até hoje. Então que esses dois homens, né, Westcott e Hort, disseram que a igreja lá atrás fez uma revisão.
tem o termo, né? Acuse-os do que você faz. Então, acusaram a igreja de ter feito tal revisão, mas eles é que fizeram. Lançaram o Novo Testamento, que nunca foi usado pela igreja daquela forma, começaram a traduzir. Chega na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, o zelo até que foi bom, né? O zelo de evangelismo, daí começam a fazer uma enxurrada de traduções mais fáceis de ler, ignorando que a palavra de Deus precisa ser ensinada, mas começam a fazer essas enxurradas, é feito paráfrase, e a primeira paráfrase que foi feita não foi feita para ser uma versão, era um presente do pai para os seus filhos, querendo dar uma paráfrase para eles, mas acabaram pegando, publicaram, venderam como Bíblia, até hoje vendem como Bíblia, né? Mas não, a paráfrase não é a Bíblia, é o que se entende do que foi lido. Mas essa enxurrada, então, de novas versões, baseadas no texto crítico, com notas questionando o texto bíblico, é que tem inundado, então, o mercado, não tem sido usado para fortalecer a fé. Aquele questionamento nas notas enfraquece a fé. Eu estava no Rio de Janeiro, em 2014, encontrei com o irmão João, ele contou para mim, né, que ele aceitou a Cristo, ganhou uma Bíblia, começou a ler, chegou uma nota no rodapé, questionando o texto. Ele falou, peraí, se isso não é Bíblia, que mais não é Bíblia? E graças a Deus, alguém deu para ele uma fiel, ele começou a ler na fiel, a sua fé foi fortalecida, e hoje ele está firme na fé, graças a Deus. Mas então, essa enxurrada nos leva a um humano no avião falando para mim, vocês cristãos têm tantas Bíblias que nem tem uma Bíblia. Mas nós temos uma Bíblia que vai até os pais da igreja até os dias de hoje, que é o texto tradicional, na sua forma impressa, o texto Receptus, é o texto que foi traduzido pelo Martinho Lutero, pelo inglês no King James, no Pur Giodacho italiano, Reina no espanhol, Almeida no português, e nós temos esse texto que é fiel ao texto que Almeida usou na Bíblia. Então, uma linha que vai desde os pais da igreja até hoje, para a honra e glória de Deus e para trazer pessoas para a fé e fortalecer a fé dos cristãos. Amém, obrigado pela a explanação, que Deus esteja realmente usando das palavras para que as pessoas possam meditar sobre esse assunto. Esse é um assunto sério. Aqui na nossa igreja nós levamos muito a sério esse assunto, né? Nós temos um dos nossos membros, o irmão Hélio de Menezes, que é um guerreiro disso, né? Ele tem dado uma contribuição que só no céu nós saberemos, né, o tamanho da contribuição, e que, de fato, é importante nós estarmos defendendo o texto tradicional. Eu já fui... algumas coisas interessantes. Alguém já disse, não, você deve ter alguma coisa dessa Bíblia, Almeida Corrigida, porque você eu ganho, rapaz, tudo que eu sou, eu ganho dela, ela é a palavra de Deus. Mas eles achavam, não, você fala tanto disso que tem que ser uma propaganda. Não é propaganda. Eu ganhei um presente da Trinitariana, uma Bíblia que eu estou usando, graças a Deus, para minhas pregações, graças a Deus. Eu amo a palavra de Deus e eu faço o trabalho por causa da palavra de Deus. Porque se nós não temos a palavra de Deus, eu fico pensando, há 15 dias atrás, nós fizemos uma entrevista com um irmão aqui da nossa igreja, irmão William. E entrou alguém comentando, tentando tumultuar, e o irmão William fez a afirmação que havia uma palavra fiel e falou sobre a Trinitariana, a Almeida Corrigida Fiel, e o camarada falou, não tem Bíblia fiel. Todas sofreram modificações. Bom, se não tem uma Bíblia fiel, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Se não tem Bíblia fiel, como é que você vai pregar o quê? Como é que você vai preparar uma mensagem, você vai entregar uma mensagem num texto, e você vai dizer, esse texto não é fiel. É muita falta de sabedoria, para não dizer muita hipocrisia, certo? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia foi preservada para a honra e glória do nosso bom Deus. Bom, nós vamos para uma próxima pergunta, e essa próxima pergunta aqui eu fiz uma salada de perguntas em uma pergunta só. Eu botei vários ingredientes, certo? Inspiração plenária, né? Preservação e inerrância, certo? Quando nós falamos, temos uma Bíblia, nós estamos falando de que Deus
realmente inspirou e que essa inspiração é real, é factual, sobre a preservação e sobre a inerrância. Eu vou pedir para o pastor falar um pouco sobre isso. Não vai dar para ele fazer uma coisa aprofundada, mas eu gostaria que o irmão falasse sobre isso. Perfeito, vamos lá. Bibliologia se resume a 10 questões. Nós estamos até fazendo um currículo, pastor, que não vai gostar, para usar na EBD, para os adultos usarem na EBD. Então, bibliologia, ela começa com a preparação, preparando os homens. Nós vemos depois revelação, Deus dando informação. Inspiração é o ato de escrever o que foi revelado. Nós temos infalibilidade e inerrância, os dois têm a ver com a precisão da palavra de Deus. Os termos teológicos acabaram juntando os dois hoje em dia, mas nós temos inerrância e infalibilidade. Então, o que hoje muitas pessoas fazem, nas declarações doutrinárias, fazem uma brincadeira. Eles colocam, cremos que a palavra de Deus é inerrante, inspirada, inerrante nos originais, ponto final. Aí eles viram para você e falam, mas nós não temos os originais, né? Então, é uma brincadeira que eles falam. Por isso que na nossa declaração doutrinária, nós não colocamos isso. Nós cremos realmente que Deus inspirou, cremos na inspiração plena. E não quer dizer que cada palavra é inspirada e inspirada por igual. Diz que a plenária, né, tudo inspirado por igual, não tem uma palavra mais inspirada do que outra, todas são inspiradas por igual, isso que é inspiração plenária e verbal. Nós cremos sim na inerrância, na infalibilidade da palavra de Deus, né? Sim, pode dizer no original, só que você precisa colocar uma vírgula e acrescentar a palavra e preservada. A preservação, a doutrina da preservação da palavra de Deus é que está sendo ignorada e atacada em nossos dias hoje. Quem foi o primeiro a fazer isso foi um teólogo, B.B. Warfield. Ele foi o primeiro, em 1800 e quebrado, quase 1900, que realmente atribuiu a inerrância e infalibilidade apenas aos originais. E através dele, desse homem, que entrou, então, essa doutrina no meio fundamentalista. Então, nos Estados Unidos, muitos fundamentalistas não têm a nossa posição, e se você vai olhar para trás, volta-se a esse homem, B.B. Warfield, que foi o primeiro a atribuir inerrância e infalibilidade apenas aos originais, e colocar um ponto final. Então, a doutrina da preservação que foi jogada fora pela janela, por conta do texto crítico que saiu em 1881, então tentaram conciliar a academia, que esses dois homens trataram o texto bíblico como um texto clássico, um Homero, não acreditavam na preservação da palavra de Deus, para eles havia sido perdida e foram procurar o original. Só que o que é que a palavra de Deus diz sobre preservação? O pastor começou o programa lá em Salmo 119, para sempre o Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isaías 40, o que ele diz, né? E murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Pedro cita Isaías. Então nós vemos o Senhor Jesus também falando, os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Está falando, sim, da verdade, a verdade é eterna, mas está também falando sobre a preservação. Porque, pastor, o que adianta revelação se ela não for inspirada, escrita? E o que adianta inspiração se ela não foi preservada? A batalha na palavra de Deus se resume a uma coisa só. O que é que eles estão fazendo? Os seminários e os pastores, eles estão tirando uma coisa da palavra de Deus de uma forma muito sutil. Eles pegam a palavra de Deus e falam, sim, tem a palavra e tal, né? Só que eles tiram a autoridade da palavra e colocam a autoridade sobre eles. Então a Bíblia fica assim. Pega a autoridade, nós somos a autoridade. Então, qual é o fim de todas essas versões modernas? Não é insaciável. Qual é o fim? Nós vimos 2 anos atrás, né, o pastor finalmente falando aqui em São Paulo, admitindo a palavra de Deus tem que ser atualizada. Não está falando da versão, ele está falando de mudar mesmo, né?
a palavra de Deus. Então você pega um pastor desse, você pega um membro de um pastor desse, se abre a palavra de Deus e fala, mas a palavra de Deus diz isso. O que é que ela fala? Ah, mas o meu pastor, opa, então onde é que está a autoridade? Não está mais aqui. A autoridade está então com o pastor dela e não com a palavra de Deus. As seitas fazem isso, tem seus livrinhos. Nós vemos, né, no catolicismo, no judaísmo, os dois, eles têm o catolicismo tem a igreja, o judaísmo tem o Talmud, é uma outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus. Então, para nós, que nós afirmamos o quê? Que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é a nossa autoridade. Então, nós vivemos assim, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mas esses homens, esses grupos, estão tirando a autoridade da palavra de Deus, deixando ela de escanteio e trazendo a autoridade para a sua igreja, para o seu pastor, para os seus livros, e deixando ele de lado como um livrinho cheio de fábulas, não tendo a devida autoridade que ela merece. Ela é a palavra de Deus. Ela foi dada e foi preservada para nós hoje, e ela é a nossa autoridade. Amém, amém. Graças a Deus. Obrigado pela resposta clara, objetiva, e deixando claro que nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a nossa autoridade. Eu costumo dizer que a nossa Igreja Batista Bíblica Fundamentalista aqui de Soledade, ela não consegue viver sem Bíblia. Amém. Como o irmão bem falou, há grupos que conseguem viver sem Bíblia. O romanismo tem a tradição, os pentecostais têm as revelações, certo? As seitas têm seus livros, e nós temos a Bíblia. Sem Bíblia não há a nossa igreja, ela simplesmente deixaria de existir, porque não tem um outro caminho, não tem sustentação nenhuma. O pastor já tocou aí no assunto, há uma afirmação muito em voga na atualidade, que é exatamente essa de que a Bíblia é a palavra de Deus em seus autógrafos originais, né? Dizem isso, alguns realmente creem nisso, né? Pelas considerações já tecidas pelo irmão, o irmão não concorda com essa colocação. Podia falar mais um pouco sobre esse ponto, né? De alguém dizer, não, está lá a Bíblia nos autógrafos originais, é a palavra de Deus e é perfeita e não tem erro. Bom, mas existem evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus em inglês, em português, em espanhol, desde que venha, lógico, do texto tradicional. Exato. Por isso que eu vou repetir, que quando você pega tal declaração doutrinária, eles colocam aquele pontinho final, mas tem que tirar o ponto final e colocar uma vírgula e acrescentar a frase e preservada para nós hoje. Nós temos a história ao nosso favor. Quando nós começamos a estudar as evidências, olhar a história realmente de uma forma aberta, nós vemos realmente os pais da igreja citando. Sim, houve a perseguição à igreja. Não temos os autógrafos hoje? Não, não temos. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Para nos trazer uma posição de fé. É uma posição de fé. Sim, nós cremos. Eu não tenho vergonha de falar, sim, eu creio. Eu creio. Eu sou um crente. Eu creio na palavra do Senhor Deus. É isso que me difere dos demais. Eu creio que Deus deu e preservou. Então nós encontramos nos primeiros pais da igreja, citações deles, nós vemos a igreja usando esse texto. Foi copiado, ele foi depois impresso, ele foi traduzido. Quantas pessoas não morreram por esse texto, pastor? Deram a sua vida. E nós vemos uma linha que vai dos pais da igreja até hoje, que foi traduzida, lida, pessoas perseguidas, mortas ao fio da espada, foram queimadas lá na Inglaterra, no mundo inteiro, perseguiram por causa da palavra do Senhor Deus. E nós temos, então, vamos dizer que Deus preservou a sua palavra aonde?
com o seu povo a igreja, ou teria escolhido preservar num cesto de lixo, num mosteiro, umas cópias, umas páginas que quase foram queimadas, de ter escolhido a biblioteca do Papa, cópias que não foram usadas? Não teria escolhido tais meios de preservar a sua palavra 400 anos depois, para, né, apenas em 1831, ela sendo lançada novamente, né, temos mais próximo do original agora. Não. Teria deixado, e o que ele fez com o seu povo. Então, o seu povo leu, sim, a palavra de Deus. E uma coisa muito importante, pastor, me veio a observação uma vez do pastor Paulo Benício, a forma com que a palavra de Deus foi transmitida. A transmissão da Bíblia, desde que ela foi dada até hoje, a transmissão, uma vez que ela foi dada, inspirada, a transmissão não foi oral, a transmissão foi escrita. Então, eu já vi pessoas falando de um seminário de ciências bíblicas, onde fizeram uma brincadeira ao telefone sem fio, mostrando como que a Bíblia teria sido transmitida. É uma brincadeira, a gente fazia isso quando era criança, quando jovem na igreja, então fazia brincadeira, o telefone sem fio. Começa com um sussurrando gato branco e termina com alguém falando cachorro preto, a gente dá risada. Só que a transmissão da Bíblia não foi assim, ela foi por escrito. Eu já fiz esse exercício com o seminário, pedi para os jovens, pega um versículo, escreve a sua melhor caligrafia, passa a sua cópia para o seu colega e pede para ele fazer uma cópia da sua cópia. Fiz isso. Quando chegou no último, era idêntico ao primeiro. A transmissão da Bíblia foi escrita. Quando ela é escrita, qualquer alteração, ela é ou premeditada ou não premeditada. Então, uma coisa não premeditada é fácil identificar. A pessoa digitou, por exemplo, quando eles faziam as cópias, não tinha gráfica, como que eram feitas no Novo Testamento. Ficava uma pessoa em pé, uma sala com 20 pessoas, e um citava e os outros escreviam. Então, Filipe, é F ou Fi? Então, coisas assim que acontecem. Quando você está copiando, né, você pula uma frase, tem apografia, dilografia, são vários erros que são não premeditados, que são erros de copistas, mas isso são nas cópias. Por isso temos 215 no texto tradicional, mais ou menos. Quando você vai para o texto alexandrino, as alterações são pré-meditadas. Literalmente, né, omitiram o sangue de Cristo, mudaram o versículo. E por que fizeram isso? Por causa da sua declaração doutrinária. E a falta de, eles realmente mudaram o texto. Não podemos olhar o texto alexandrino com inocência e achar que não mexeram. Mexeram, sim, foi alterado. Quando você faz uma cópia, qualquer alteração, ou é não premeditada, ou é pré-meditada. Sabia o que estavam fazendo. Então, mexeram no texto, sim. E esse é o texto, a base do texto moderno, com tantos questionamentos, né, com colchetes, ou omissões, ou notas de rodapé, questionando o texto. E esse ataque da palavra de Deus, pastor, começa lá no Jardim do Éden. Começa com Satanás lançando dúvida na palavra de Deus. Disse Deus? Aí a mulher acrescentou a palavra, e ele então nega a palavra. Então, tudo começa com um ataque contra a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Como ouvirão, se não há quem pregue? Tudo começa com a palavra. Deus falou e foi feito. Nós somos criados pela palavra de Deus. Nós nascemos de novo pela palavra de Deus. Eles fazem uma brincadeira, né? Dizem, quão mortos estamos nós. Vós estávamos mortos em ofensas. Quão mortos estamos nós. Fazem as brincadeiras, né? As indagações lá nos seminários, né? Ou nas igrejas. Então, tá. O solo é o coração do homem. O Senhor Jesus claramente mostrou isso, né? Quando ele fala lá em Lucas 8, o semeador saiu a semear. Ele fala que o solo é o coração do homem. E é a palavra de Deus. Então, o homem está tão morto quanto o solo. Nós somos criados do pó da terra para o pó. Nós vamos voltar. O coração do homem é comparado com com o solo, e a semente é a palavra de Deus. Claramente, Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Em Isaías 55, nós vemos que a palavra de Deus é comparada com a água. Nós temos a suficiência da palavra. Ela é a semente e ela é a água que faz a semente germinar e crescer e produzir fruto. Então, por isso tem a batalha contra a palavra de Deus, porque ela é a base da fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E Deus, na sua sabedoria, permitiu que os autógrafos fossem perdidos para nos forçar a uma posição de fé. Realmente, nós temos a evidência histórica ao nosso favor, mas é uma posição de fé. Então, não precisamos ter vergonha
mas nós temos a história a nosso favor, graças a Deus, que ajuda muito a certeza da fé. Amém, amém. Eu gostaria de colocar Atos, capítulo 8, versículo 32. Diz o seguinte: o lugar da escritura que li era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. E respondendo Eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então aqui nós temos o que eu chamo de evidência interna. Nós temos a história ao nosso favor. Eu sou licenciado em História, certo? E quando você olha para as evidências, certo? Fica muito fácil de decidir pelo texto tradicional, certo? Agora, nossa posição de fé enquanto crente em Jesus Cristo é as Escrituras. E eu fico maravilhado porque o eunuco não estava lendo autógrafo. Ele estava lendo a cópia. E a cópia é chamada de escritura. Certo? Aí você olha para o tempo histórico, aí você tem João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade. Certo? Então, o que o eunuco estava lendo é aquilo que Jesus chamou na verdade. Então, essa evidência interna, ela é maravilhosa, e nós podemos dizer que temos a palavra de Deus. Eu fico feliz demais com isso. Muito interessante, pastor. Só uma colocação. Essa semana, umas 2 vezes essa veio à tona, né? Nós vemos tanto que a cópia que ele lia era a escritura, né? Como nós vemos que Pedro, quando ele fala das cartas de Paulo, ele compara, né, as epístolas de Paulo com a escritura, coloca os dois no mesmo patamar, lá em 2 Pedro 3,16, que os indoutos constantes torcem como igualmente as outras escrituras, sendo que a ponto de se entender das suas cartas, né? Então ele compara, equipara, na verdade, né, as epístolas, as cartas de Paulo, e coloca os dois no mesmo patamar, no mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. Então nós temos uma outra evidência interna para o Novo Testamento também, que as cartas de Paulo são escritura também. Também. Amém. Graças a Deus, isso é maravilhoso. É importante, o crente é crente na Bíblia. E nós olhamos para a Bíblia. Nós ficamos felizes porque Deus nos dá tais evidências. O tempo urge, né? Nós já estamos aqui, graças a Deus, a 1h13, mas nós ainda temos uma pergunta antes das considerações finais. Essa pergunta aqui, ela surge há tempos atrás, talvez cerca de 3, 4 anos, em uma situação em que se confrontava o texto tradicional, a Bíblia do texto tradicional com a Bíblia do texto crítico. Peço desculpa aos que estão nos acompanhando, está passando um carro aqui fazendo um barulho horrível, certo? Vocês nos desculpem aí por esse incômodo, mas vamos seguindo. Então, o que aconteceu? A pessoa olhou para mim e disse: olha, você quer dizer que nós só temos Bíblia de 2011 para cá? E nós temos a Almeida Corrigida Fiel 2011. Então, mediante esses embates, aí a pergunta é: quais as cópias da Palavra de Deus são recomendáveis na língua portuguesa? O irmão pode versar sobre isso? Fique à vontade. Interessante, né?
Porque é interessante, né? No português, o Almeida fez a tradução dele lá atrás, né? Em 1600, na verdade, né? E 81, daí foi impresso em 1691 e 1153 é que foi realmente aceito o Novo Testamento, né? Depois o Antigo Testamento, ele traduziu até Ezequiel, aí Jacques Optenacker, holandês, com a igreja holandesa, que ajudou muito o Almeida, tanto que a tradução foi feita lá na Jacarta, na Indonésia, né? Não foi feita nem em Portugal, nem no Brasil, foi na Indonésia, foi feita a tradução da Bíblia do Almeida. E foi depois impresso em fascículos, até que os dois impressos num só volume em 1819. Nós temos uma cópia dessa Bíblia. Primeiro, se eu conheci o irmão Hélio, foi entregando uma cópia, né, da 1819 para o irmão Hélio. E nós temos, então, a Trintaiana publicando até 1948, quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos a corrigida na virada do século, né, sendo criada a corrigida. Então, quando a Trintaiana foi fundada, o propósito era continuar, que já tinha corrigida, né? Então, o propósito era continuar a publicar a corrigida. Aí que veio à tona que a corrigida teve alguns lugares que fugiram do texto tradicional. Então, o intuito foi voltar ao texto tradicional, ao texto de Almeida. Então, por exemplo, o mais gritante lá em 2 Timóteo 3,16, onde diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Mudaram a posição do é. Por que fizeram isso? Então, não. O original é: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, voltando, né, colocaram o é no lugar correto. E algumas outras influências do texto crítico. Foi lançado em 94. Então, como corrigida, segue a família corrigida, mas fiel ao texto que Almeida usou. Por isso nós colocamos, né, o selo na nossa Bíblia, que nós dizemos: esta palavra é fiel, a citação bíblica, né? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, o qual são o principal. Mas nós vemos, então, nós colocamos esse selo dizendo ao que nós somos fiéis. Nós somos fiéis ao texto que Almeida usou. Então, tem outras editoras que usam, né, a palavra fiel, só que não ao que elas são fiéis, né? Então, a fiel original, que original? Não falam. E nesse fiel original, ousam até colocar em Isaías 28:10, né, que é blá, 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 blá. Isso não é fiel. Isso não tem como dizer que isso é fiel ao original. Não tem como traduzir blá, blá, blá de volta para o hebraico e encontrar blá, blá, blá no hebraico. Não é. Isso é uma aberração, não é uma tradução. Então, nós colocamos o selo. Então, foi feito em 94 a primeira edição, em 95 a pequena edição, em 2007 uma terceira edição, e em 2011 com a nova ortografia. O nosso intuito é aperfeiçoar, nós queremos ser o mais fiéis possíveis. Então, em 2011 foi a nova ortografia, né, unificando a grafia de todos os países da fala portuguesa. Foram feitas algumas observações pontuais, né, do texto. O que a gente quer é a precisão, a gente quer que a pessoa pegue o grego, pegue o hebraico e vê que bate. Nós temos uma política aberta, nós pedimos que a sugestão, a gente analisa se de repente a gente pode ser mais fiel possível, a gente busca, né, ser o mais fiel possível. Então, o nosso foco é que a pessoa tenha em suas mãos uma cópia fiel da palavra de Deus. Então, não é que a anterior não era fiel, a gente quer ser mais fiel ainda. Então, se a gente pode ser mais preciso, então vamos ser mais precisos. Vamos ser mais fiéis ainda, então vamos ser. Não é que a outra não é, é que essa é mais ainda. O que nós temos no português é uma dádiva. Tantos países não têm, tantos países ainda não têm. Mas nós temos o melhor dos mundos no português, porque uma tradução, ou seguindo a linha dos reformadores, né, nós temos textos e princípios de tradução. Então, os reformadores usaram o texto Receptus, o texto massorético, o grego e o hebraico, traduzido direto da língua original, tradução formal, que é traduzindo cada palavra da língua original. Nós temos isso no português. O inglês tem isso, o espanhol, estamos fazendo revisão agora na nossa sede, mas tem isso no italiano, no alemão. Então, nós temos traduções denominadas traduções mãe. Então, a ACF é uma tradução mãe, não uma tradução filha. Porque quando você pega uma tradução e traduz da tradução, é uma tradução filha. Então, o ideal é uma tradução mãe. Graças a Deus, nós temos isso
no português. Então, o que eu uso, o que eu recomendo é a CF. Na minha igreja, o que acontece? Chegou uma pessoa, assim que ela chegou, se ela não tem Bíblia, ela ganha uma Bíblia. Se tem uma Bíblia que não é a CF, ela ganha uma Bíblia. Agora, assim que ela se firma na igreja, eu dou uma CF para ela que é a cara dela. Então, eu dou uma que é para ela realmente desfrutar da palavra de Deus. Toda leitura que nós fazemos a leitura da ACF. Chegou um pastor para pregar, certifico-me que ele está usando uma CF e eu falo, para que não haja confusão. Porque como é que a gente vai pregar uma palavra, eles estão lendo outra coisa, tu fala, pastor, para que não haja confusão, todos estão lendo a mesma coisa hoje, então usamos a ACF, é o que nós temos, é o que eu recomendo. Não vou ser hipócrita, você não pode dizer que você não pode ter outras versões. Na sociedade nós temos lá, né, na biblioteca, versões, né, a gente busca o que sair, a gente coloca lá. Mas o que eu uso, o que eu recomendo é a CF, porque nós temos uma tradução mãe no português. Então é essa que eu uso, recomendo e passo para o meu povo na igreja, e o povo de Cristo, a minha igreja, e falo, vamos semear esta palavra. Então lá eles têm folhetos, Novos Testamentos, Evangelho de João, Bíblias, todas na CF, para que não haja nenhuma confusão. Para citar um versículo no grupo do WhatsApp, eu peço, cite na CF, e tem aqui dois aplicativos para você utilizar, para citar os versículos. Pois bem, que Deus abençoe, obrigado pela resposta. Aqui na igreja, se alguém usa uma Bíblia que não é do texto recebido, ou seja, se não é uma ACF, nós não convidamos nem para pregar, né? Eu já faço essa pesquisa antes. Usa Bíblia que não é Almeida Corrigida Fiel, isso não entra aqui, não. Nós temos para os nossos estudos também a nossa LTT, mas não é a Bíblia do púlpito, é a Bíblia de estudos. Ela tira, digamos assim, algumas dúvidas, é um tira-teima, certo? O irmão conhece o trabalho do irmão Hélio com certeza. E sabe muito bem que a LTT não é uma inimiga, mas uma parceira da Almeida Corrigida Fiel, certo? Assim, eu sou bem assim, o pessoal diz que eu sou meio quadrado, eu sou quadrado mesmo, né? Aí nesse ponto a gente já vai, se o camarada não usa, nós não queremos nem conversa, fica para lá que nós ficamos para cá, porque, como o irmão bem disse, essa coisa de falsificação começou com Satanás. E ele continua usando o mesmo método. Exatamente. Certo? Então, toda Bíblia falsa, ela é um agente do inimigo. O pastor Miguel em Campina Grande chama um pedaço de Bíblia, né? Tem alguns aí que estão usando um pedaço de Bíblia. Nós temos uma Bíblia completa e nós usamos a Bíblia completa para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Pastor, suas considerações finais, certo? Muito obrigado por dedicar esse tempo todo da sua vida a esse momento de conversa conosco. Que o Senhor Deus esteja lhe abençoando juntamente sua família, seu ministério, seja na Sociedade Bíblica Trinitariana, seja na igreja onde o irmão está trabalhando no plantio daquela igreja, sua família, seu pai, sua mãe, que Deus esteja abençoando a todos para a honra e glória do nosso bom Deus. Suas Amém. Considerações finais. Se alguém perguntar onde eu quero chegar, eu espero chegar na sua mão. Se alguém perguntar quantas Bíblias vocês têm distribuído, eu digo não o suficiente. Então, Deus tem abençoado. Quando nós colocamos nossa missão, uma cópia da palavra fiel para cada pessoa, e vimos isso como nossa missão, Deus tem abençoado realmente a semeadura da palavra de Deus. Nós vimos nos últimos 5 anos a quantidade de Bíblias distribuídas da CF, né? 28 milhões de Novos Testamentos, mais de 5 milhões de Bíblias completas, só usuários aplicativos, né? 4,5 milhões de usuários de aplicativos. Deus tem abençoado a semeadura da sua palavra, mas pode ser que um dia nós vamos completar nossa missão. Todo ser humano, todo brasileiro vai ter a sua cópia. Amém. Quando isso acontecer, o nosso objetivo principal vai estar apenas começando, que é a glória de Deus e a salvação dos homens. Então, o eunuco tinha a sua cópia da Bíblia, perfeito, missão cumprida. O objetivo principal, só começando. Aí tem que abrir e perguntar,
Entendes tu o que lês? Eu quero deixar uma palavra, eu estou pregando isso, eu vou deixar com os irmãos. Quando Filipe foi até o eunuco, o que fez a diferença é que ele foi obediente ao Senhor, foi sensível, só me repetindo no início do programa eu falei. Ele genuinamente se interessou, genuinamente se importou. Nós precisamos de crentes genuínos, que genuinamente se interessem e se importem pelas almas das pessoas e compartilhem Jesus. Nosso ministério é focado no Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso alvo, ele é nosso foco. Nosso foco tem de ser viver olhando para Cristo e conduzir pessoas para Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso destino final. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor. Muito obrigado por esse tempo junto conosco, tratando desses assuntos tão importantes.